Voltei, pessoal. Vamos ver se agora o Instagram ajuda a gente aqui. Grande Rocco, que já está presente aqui, sempre acompanhando as lives. Obrigado pela presença, Rocco. Vamos ver se o Nilson apareceu aqui. Tá aqui, gente. Tá chamando novamente. Grande Nilson. Olá. Demorou, mas o Instagram deu essa moral pra gente, né? Pois é, eu estava tentando falar com Né? você e não estava conseguindo aqui. Eu vi aqui. Aqui. Eu sempre digo brincando que tecnologia e gente do cavalo não são coisas que andam tão bem assim. E eu dou pane para isso. Nilson, boa noite. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, para debater esse papo sobre isso que a gente gosta tanto, que é o esporte hípico, o hipismo, o cavalo BH em especial. E estendo agradecimento a todo mundo que está aqui acompanhando a gente, que vieram prestigiar aqui a tua história, o teu trabalho, a marca Rosa Mística, que é uma marca forte hoje na equinocultura brasileira. Então, te agradeço novamente. Boa noite, eu quem agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado com essas lives, tem sido muito importante nesses tempos de coronavírus, tem sido até muito importante independente do coronavírus. Eu penso que temos que aproveitar essa experiência e continuar ela mesmo depois que tudo isso passar. Então, eu agradeço aí a audiência, agradeço todo mundo que está acompanhando a gente. Fico muito feliz com essa abertura que você deu para um criador. Ontem ainda eu estava assistindo uma live excelente do meu amigo Nelton Marcon, e lá ele Passei dizia o por lá seguinte, também. isso, ele estava até mostrando os cavalos que, poxa, coitado deles, né? Eles são os atores principais e não estão tendo essa abertura. E nós, criadores, também estávamos um pouco até chateados, porque também queremos falar, né? E então eu só tenho a agradecer essa oportunidade que você está dando para a gente. Com certeza. Eu sempre disse que eu queria, desde sempre, cumprir toda a cadeia do cavalo, né? Tanto que o Rocco já falou aqui como oficial de concurso e representando a associação do BH, falamos dos dois assuntos. Um Amanhã a gente vai abraço ter lá o para o Rocco também. ele está aqui, já passou aqui dando um alô. Ah, que Amanhã a gente vai ótimo. ter aqui, aproveito em primeira mão e digo, amanhã vai ter o Guilherme Nogueira, desenhador internacional, que armou as Olimpíadas do Rio, armou o PAN. Tivemos a Lúcia Faria, que além de Amazônia hoje atua como armadora. Então, sempre o meu objetivo Um sempre foi ícone. cumprir toda a cadeia do cavalo, para a gente ouvir todo mundo. E aí, como eu digo, aqui não tem verdade absoluta, né? Tem o que eu penso, o que o Newton pensa, o que a outra pessoa pensa, e quem ouve vai tirar a sua conclusão e achar o que é o caminho certo. Até quando fala assim, treinamento de cavalo, a gente ouve vários cavaleiros com pensamentos diferentes, e isso para mim é o mais enriquecedor ainda para quem está ouvindo, para quem está acompanhando. E com a criação não deixa de ser diferente. Não, sem dúvida alguma, eu sou muito adepto àquela filosofia de que a unanimidade é burra e que a divergência é que traz conhecimento, é que enriquece o conhecimento. Então, mais do que Claro. ninguém, eu gosto da divergência, eu gosto da discussão, eu gosto que tenhamos uma pluralidade de ideias, né? Com certeza. Nilson, vamos começar do começo. Né? Como começou o Rosa Mística e da onde veio essa motivação? Olha, até primeiro eu queria mandar um grande beijo para os meus pais, porque eles estão lá no Aras Rosa Mística, eles que são aí os precursores de tudo isso. Vou contar até um pouquinho da história deles, bem rápido. Ele já estou há mais de 40 dias sem vê-los para realmente não colocar eles em nenhum tipo de risco, né? Mandar um grande abraço e beijo para os meus irmãos, que também faz tempo que eu não vejo eles. Um grande beijo para minha namorada, que também é amazona, é do meio. E o Aras Rosa Mística, na verdade, esse nome é muito... Às vezes não sabem o porquê do nome, e o nome é por conta de Nossa Senhora da Rosa Mística. Então, nós somos uma família católica, claro, respeitamos todos os credos, todas as religiões, e é uma homenagem à Nossa Senhora da Rosa Mística, por isso de Aras Rosa Mística, né?
A minha família, na verdade, eu sou paulistano, eu e meus irmãos, mas os meus avós, tanto maternos quanto paternos, são todos de Brumado, na Bahia. Então a gente tem lá o pezinho lá na querida Bahia, né? E lá minha família era de coronéis, era uma família bastante... Tem até um livro, assim, Azinha, do Afrânio Peixoto, que conta um pouco da história lá da minha família. Só que o meu avô, ele se apaixonou e meio que abandonou tudo aquilo e veio para o interior de São Paulo, para Marília, com o amor da vida dele. Aí ele abandonou herança, abandonou fortuna, abandonou tudo, então começou do zero em Marília. Ele morreu cedo, eu não cheguei a conhecer esse meu avô paterno. Os meus pais se casaram também cedo, já fizeram 54 anos de casados. Um grande abraço aí para o seu Jó, para o meu querido pai, né? E eles vieram para São Paulo e tem uma história muito bonita, uma história de muita luta, né? De vencedores, verdadeiros vencedores. Nada nunca foi fácil para a gente. E com 15 anos eu vi uma matéria no jornal, na época eu não me lembro, Diário de São Paulo, não me lembro qual jornal que era, e esse jornal falava sobre o hipismo, né? E por isso eu gosto tanto e invisto tanto em mídias, porque eu acredito que é o caminho para a gente aumentar o número de praticantes no esporte. Eu tenho uma parceria muito grande com a revista Horse, né? Eu tenho com o Marcelo Mastrobuono, que é um querido, é um grande irmão, um grande parceiro. Tenho também com a revista Esporte Equestre, uma revista muito, muito distinta. A Ride to Play, que é uma plataforma equestre que tem uma proposta super inovadora, super bacana, e que eu estou apoiando muito esse projeto, acredito muito nele, e eu acho que vai ser um divisor de águas aqui no Brasil. E tenho também parcerias diversas com meios de comunicação, com assessorias de imprensa, com a Brasil Hipismo, justamente pensando na divulgação. Porque eu comecei no esporte através de uma notícia veiculada num jornal. E aí eu fui procurar essa hípica, que era a hípica Paineiras, do saudoso Seu Ciro, da Dona Yara, do Pedro. Tive aulas lá com Áureo, com Salatiel, com Pelé. Então, são pessoas da antiga, comecei lá atrás, com 15 anos. Eu já ouvi algumas vezes assim, pô, esse criador começou aí e nunca montou. Não, eu sempre montei cavalos. Eu, a minha irmã mais velha, a Neide, começamos juntos, fizemos muitos anos de escolinha lá na hípica Paineiras. O Paulo Santana, que está lá em Wellington agora, passou por lá também. Fiz muitos amigos. O Adolfo, que está lá em Wellington também montava lá na Paineiras conosco. E a seguir eu fui para a Hípica Paulista, para a escolinha da Hípica Paulista, onde o Marcelo Batista, que tem o Aras Maripá, da Protege, foi um dos apoiadores. E eu comecei e fiz muitos anos a escolinha na Hípica Paulista. O meu grande mestre lá foi o Pardal, o Ricardo Araújo. Um cavaleiro sensacional, um discípulo do alfinete. E lá que eu aprendi a montar. No entanto, eu sempre tive um problema com a distância. A distância nunca foi minha amiga. Então, sempre fui um mau cavaleiro. Já disputei Agroman, já disputei diversas provas, mas nunca fui um bom cavaleiro. E quando eu comecei querendo ser um cavaleiro olímpico, né? Era o meu sonho, eu queria ser um cavaleiro olímpico. Mas eu logo percebi que não dava. Tinha o trabalho, faculdade... Eu, os meus irmãos, todos estudamos muito, trabalhamos muito, todos formados em 2, 3 faculdades. Meu irmão, um gênio da computação, ele ainda é advogado, administrador de empresas. Minha irmã também na administração de empresas, a outra advogada, administradora, e eu que segui a carreira do direito também, apesar dos nossos negócios serem todos voltados à tecnologia, à saúde. E aí eu desisti de competir. E meu pai já estava prestes a se aposentar e queria comprar um pedaço de terra. Queria ir para o sítio por conta das raízes dele, que era a região de Marília, interior de São Paulo. E foi quando os irmãos se reuniram e falaram, olha, se o senhor comprar uma propriedade próximo aqui, a gente vai ajudar o senhor e vai querer até formar um Aras
um dia, né? A gente vai começar devagar e vamos formando aos poucos. E então teve um torneio, o torneio do Aras Monte Cristo, que a gente foi visitar. Teve até show da Daniela Mercury lá nesse dia. E a gente ficou encantado com Aras Monte Cristo, a gente ficou encantado com a região, com Sorocaba, com a quantidade de aras. E meu pai teve a sorte de encontrar um pedaço de terra lá bacana. Foi quando a gente começou a ajudar ele e a formar o Aras Rosa Mística. O Aras Rosa Mística, então, começou dessa forma. E eu tive a sorte, uma sorte muito grande mesmo, de que o Alfinete estava montando no Aras Monte Cristo no tempo que a gente já tinha o Aras mais ou menos formado. Então eu saí da escolinha da Paulista, parei de montar na Paulista e começamos, eu e meus irmãos, a ter aula com o Alfinete. E eu passava, às vezes, algumas tardes lá conversando com ele, como até eu queria complementar um pouquinho de uma história que talvez se o Zé tiver aí presente, ele pode até confirmar, da história do Balobê, que o Alfinete me contava que o senhor Diogo Coutinho, na verdade, ligou para ele, perguntou se ele não queria montar o Balobê, e o Alfinete disse que não podia, porque ele estava aqui no Brasil, ficava complicado ele montar o cavalo, mas que tinha alguém que ele podia indicar. E aí ele indicou o Neco. Então, o Alfinete, quem foi o responsável por indicar aí o Neco para montar e preparar o Balobê. Essa é uma história que eu ouvi da boca dele direto. Tempos depois, o Alfinete, que era uma pessoa muito querida por mim e até pelos meus irmãos, minha família toda, já participou até de festa junina lá em casa, no Aras. Ele quem assinou a nossa proposta para entrar de sócio posteriormente na Hípica Paulista. Então, é uma pessoa que sempre vai morar assim nos nossos corações, uma pessoa que a gente deve muito, sabe? Aí o Aras nasceu, a gente começou a criar cavalos da linha Trakehner, cavalos alemães, que a gente gostava. Compramos bastante cavalos do Grama Verde, filhos lá de Sócrates, Impressioniste. E começamos a criação desse jeito, bem devagar, bem cauteloso. A primeira égua foi a Kalinka GV Mystic Rose, que ela participou de uma exposição nacional, foi a última que foi no Parque da Água Branca, muitos anos atrás, em 2001. E quando foi em 2005, ela se classificou nas antigas seletivas do Mundial de Cavalos Novos, né, que o BH fazia. E o André Luiz Martins dos Santos, que continua conosco até hoje, um grande abraço para o André. Ele é um cavaleiro que, para você ter uma ideia, foi quem domou o Azrael, o Willem. É um cavaleiro muito bom, um cavaleiro que tem todo o carinho da minha família. E eu mandei ele lá para Lanaken, na Bélgica, com a eguinha Kalinka, tinha 1,58 m, 1,59 m. E até todo mundo brincava que quando ela chegou lá com o André, todos falavam, o que essa eguinha veio fazer aqui? Mas era uma égua muito puladora, muito boa, ele se classificou para a final e foi uma égua que iniciou a nossa história na criação aí. A gente tem um carinho enorme por ela. A seguir, a segunda geração que a gente teve foi a Dinorá, que tem uma história também bacana. A Dinorá, ela estava sendo montada pelo Totti, disputando a seletiva para o Mundial também. Só que aí o Totti, ele teve um convite do Doda para ir para a Europa, na época, e faltava um mês para a seletiva, algo assim. E eu não sabia quem montar a Dinorá. Então, foi a primeira vez que o Zé me socorreu. E aí eu chamei o Zé, pedi para ele montar a Dinorá, ela era 7 anos, né? E ele foi para a seletiva que aconteceu lá no Helvécia Ride Center, né? Isso, Ride Center. E a Gabriela Placo, quem ganhou, na verdade, por 1 segundo, ela foi a campeã da seletiva para 7 anos. E a Dinorá, ela foi a vice-campeã. E com o Zé Roberto pegou, vamos dizer assim, já essa batata quente na mão para
poder resolver e ir lá, e ele não decepcionou. E Ele resolveu como continuou sempre, né? como sempre. O Zé é um cavaleiro fantástico, super versátil. Eu vou contar depois da história dele com a Magnólia, que também é muito interessante. É um cavaleiro sensacional. Depois a Kalinka, o Thiago Camargo, que está nos escutando aí, também montou a Kalinka. Na época que eu vendi ele, a égua estava sob os cuidados dele. É um grande parceiro já de muitos anos também. Então, a gente estava caminhando, começando a gostar da criação, começando a achar que a gente podia encontrar um nível. Eu sempre tive um suporte do Henrique Fonseca, do Dr. Henrique Fonseca, um veterinário que sempre nos acompanhou, sempre foi muito bondoso, sempre foi um cara que me trouxe muito conhecimento. Se eu sei o que sei hoje, devo muito a esse cara. Henrique Fonseca é uma pessoa da família nossa, ele é sócio do Eduardo Noy no Arastock, mas é um cara realmente fantástico. E a gente começou a pesquisar linhagens de cavalos, começou a observar como que era a criação, como se dava, porque eu já tinha abandonado aquele sonho de montar. Então eu passei a ter um outro sonho. Já que eu não posso ir para a Olimpíada, então deixa eu tentar criar um cavalo que vá para as Olimpíadas, né? Porque eu pago um profissional e aí, se o cavalo for bom, vamos torcer que ele consiga, né? Mas eu não imaginava que o caminho fosse tão longo e tão complexo, né? E é onde a gente vai entrar um pouco sobre esses temas adiante. As exposições do BH, elas ficaram suspensas por um tempo, e aí elas foram retomadas na gestão do Paulo Foroni, do Fortino. Elas foram retomadas no Clube Hípico de Santo Amaro, e lá eu levei as minhas duas meninas, aí, a Zambi e a Magnólia, que merecem um capítulo à parte aí. A gente vai ter que falar um pouquinho a mais. Eu não queria ser tão monótono de ficar contando histórias, mas para a gente prosseguir para os outros temas, porque você me deu um desafio muito grande. Você me passou um roteiro, e é um roteiro bastante extenso que daria para fazer Que a gente até pelo brincou menos que dá para umas umas 10 3, lives. 4 lives, né? Então eu estou tentando usar um poder de síntese aqui muito grande, mas está difícil. Superar também um pouco do nervoso, que é normal, até porque a gente está com uma audiência aí bem seleta, com pessoas fantásticas que estão várias, nos como eu assistindo. costumo dizer, várias celebridades hípicas. Mas eu queria só voltar um pouquinho e falar um clamor meu de que deem importância para as escolinhas. Porque eu comecei na escolinha, e quantos também não poderiam ser um criador hoje, não poderiam ter um cavalo, não poderiam ter 2, 3, ou não poderiam simplesmente apenas estar gerando mercado, negócios na própria escolinha. Então, assim, não menosprezem um aluno, deem valor para a escolinha. É lá aonde tudo nasce. Ninguém começa montando em grande prêmio, ninguém começa montando como júnior, mirim. Tem muitas pessoas que não passam por essas categorias, como eu não tive a oportunidade de passar por essas categorias, mas comecei na escolinha. Então, eu sempre que posso, eu tenho patrocinado provas pelo interior, eu tenho ajudado, tenho incentivado, fomentado, porque é muito importante a valorização de onde nasce os nossos aficionados, os nossos amantes no esporte, né? E aí eu fui para essa exposição, levei a Magnólia e a Zambi, elas levaram cerca. E para mim foi uma decepção, porque duas éguas grandes, bonitas, expressivas, e aí eu fiquei muito chateado. Tentei ainda colocar a Magnólia na aprovação de Éguas Competition, e ela também foi desclassificada. Então, o início delas, se eu fosse considerar apenas a exposição e a prova de Éguas Competition, eu teria desistido delas. Mas não, eu as conhecia bem, eu sabia o que eu tinha na mão, e eu acreditei nelas e apostei.
eu vou falar depois de uma das suas perguntas sobre a importância do festival, a importância de uma exposição e também A gente falar vai falando sobre isso aqui, né? isso. Mas o início dessas éguas foi dessa forma. Eu já tinha exportado a Dorothy Mystic Rose lá para os Estados Unidos, antes dessas duas éguas, através de uma parceria que eu tinha com a Bela Vista Equitação, que é aí do Luiz Rocco, o Eduardo de Souza, que era o cavaleiro. O Eduardo de Souza sempre montou meus cavalos, um cavaleiro fantástico. O meu abraço aí também para o Eduardo de Souza, se ele estiver nos assistindo. E aí ele estava montando a Dorothy. Foi quando a gente exportou o primeiro cavalo para os Estados Unidos, através da Bela Vista Equitação. E isso incentivou a gente e deu um up, deu um ânimo, porque a gente falou assim, poxa vida, tem mercado, tem como a gente expandir, tem como a gente crescer, tem como a gente ganhar dinheiro, fazer disso um negócio, não só uma paixão. Por quê? Eu separo o hipismo em duas situações. Uma é o apaixonado, que tem um cavalo, dois, mas que é para uso próprio. Esse é como se você tiver uma Ferrari, um barco. Não tem preço a satisfação que dá você montar um animal, participar de uma prova, ter a emoção, ter aquela integração da familiar aos finais de semana, durante a semana, a torcida, a emoção, os aprendizados que o cavalo nos traz. Então, assim, não tem preço isso. E de um outro lado tem o business, tem o negócio. Então, o negócio ele tem que ser pensado sem paixão. Quer dizer, a gente acaba misturando um pouquinho, é natural. Mas a gente tem que fazer disso um negócio sustentável. Até então, eu Isso, só vinha perdendo dinheiro. Quando a gente exportou esse primeiro animal, ele deu um up na gente. Então, pode falar, Alberto. Desculpa te não, interromper. prossegue. Depois Aí deu um eu up no assunto. deu um up na gente e a gente falou assim, não, vamos criar mais, vamos começar a aumentar a nossa produção, vamos fazer disso verdadeiramente um negócio. Eu estou tentando falar um pouquinho dessa história bem resumidamente, porque eu acredito que isso possa inspirar outros aras, outros criadores e outras pessoas a não desanimarem, a seguirem, Então, porque, eu vou aproveitar que está nesse tema, para te fazer claro, uma pergunta em cima disso. Né? Estava aqui no meu segundo roteiro, que não teve de te passar, claro, até porque o primeiro já estava grande. E esse assunto de escola é sempre muito pertinente, eu sou muito apaixonado por esse assunto, até como instrutor, e é uma coisa que sempre me preocupou muito. O Aras Agroman, por exemplo, ele promove um torneio daquele tamanho já há muitos anos, né? E promove com escolinha, então fomenta a escola, faz o cara da escola querer comprar, logo em seguida tem um leilão, o cara da escola assiste no mesmo dia os ídolos dele. E tu agora há pouco citou a participação de vocês no interior, incentivando. Da minha terra, até o Guilherme Vincent mandou um abraço aqui, eu sou parceiro dele, amigo de longa data. A gente sempre se reunia na comissão do cavalo na Federação da Agricultura para discutir isso. O consumidor do cavalo. Nós precisamos de indivíduos que consumam o cavalo. E aí eu pego dois pontos que tu colocou, o consumidor indivíduo e o consumidor criador. De que forma tu acha que o criador, já de know-how, um suporte maior, como você e alguns outros áreas, podem, ajudar nessa criação, nesse surgimento de novos indivíduos? Como tu já citou agora há pouco uma das ações, que é o incentivo aos concursos no interior. E dois, algum apoio, algum suporte para o pequeno criador. E aí eu faço um adendo rapidinho. Quando eu comecei a montar, tinham 7, 8 enormes áreas no Brasil. Eu sou um defensor da descentralização. Hoje eu vejo que nossa raça está melhor, nós temos muito mais áreas em quantidade menores, em número de cavalos, em plantel. Porém, são pessoas, inclusive é um modelo que o mundo todo quase cumpre, né? Áreas mais enxutas, a gente for falar em negócio muito mais produtivo, inclusive, sem falar no boom da inseminação, da tecnologia, tudo mais. Então, como tu acha que o criador em geral, não Rosa Mística, né? O criador grande, que já tem um nome, já tem uma estrutura, ele pode ajudar nessa formação de novos indivíduos, cavaleiros e amazônios, na formação de novos indivíduos. Alô? alô, eu tô te ouvindo bem Como aqui. você me viu, chegou a ouvir o final? Não, final não.
De que forma tu acha que os criadores com uma certa estrutura, como Rosa Mística, Agroman, muitos outros áreas que eu não vou citar para não deixar de falar um ou outro, que são muitas áreas hoje no Brasil, graças a Deus, esses áreas com uma estrutura maior, de forma eles podem ajudar na formação, no surgimento, melhor falando, tu falou da comunicação, da mídia, o Fábio Leivas falou sobre isso ontem, eu acho, lá no João. Então, de que forma tu acha que o criador pode ajudar nesse fomento de novas escolas, de novos praticantes, e o cara que, como tu falou, quer ser criador? Inclusive, eu queria mandar um abraço para o Fábio Leivas. A live dele ontem, para mim, foi a melhor que eu assisti até agora. Foi Foi a que teve fantástico. mais choro, né? O Fábio foi fantástico. Eu o conheci só recentemente, foi em Hamptons, na verdade, onde eu fui assistir uma prova de minha égua, e lá eu tive a oportunidade de conhecer ele, de jantar com ele, a gente almoçar junto, e é uma pessoa incrível. E ele está coberto de razão quando ele fala quanto aos patrocínios, quanto aos concursos que tem que trazer para cá. Mas respondendo à sua pergunta, eu não sei o que os outros aras podem fazer, e seria audacioso da minha parte falar isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, existia um episódio lá atrás até que eu, num momento de loucura, quis ser candidato à ABCCH, mas isso não vai mais acontecer. E o que acontece, o que eu sugiro e o que eu estou fazendo é o quê? Incentivando os meus parceiros, os criadores menores, quando ele usa garanhões da nossa central, ou a gente ajuda ele a vender quando nasce um potro macho, ou a gente compra quando é uma potra fêmea. Se você for um cavaleiro que monta um cavalo Mystic Rose, um cavalo da nossa criação, em campeonatos estaduais, em campeonatos brasileiros, nós reembolsamos a inscrição. São ações que a gente procura fazer para incentivar a esse mercado todo a se expandir. Mas elas são muito pequenas e insuficientes. A gente tem que ser criativo, a gente tem que ser inteligente, tem que estar unido aí à ABCCH, que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Hipismo, que é aí do nosso BH, tem que estar unida junto às federações e à Confederação Brasileira de Hipismo. Eu sinto que eles se falam muito pouco, eles têm que se falarem mais, têm que estarem mais próximas. Fazer só um adendo aqui, que o Rafa Cato, já trabalhamos juntos, comentou aqui que o Aras, inclusive, apoiou o Regimento 9 de Julho no seu concurso. Sim, um abraço também para a família Cato, é uma família... Isso, Thelma, Rafa. Thelma, uma família muito dedicada, grandes parceiros, já adquiriram aí 3 cavalos Mystic Rose, são sempre ali vestindo a nossa camisa, o meu muito obrigado a eles. E, inclusive, tem uma história ótima da Thelma, porque ela comprou um cavalo meu no leilão, essa é outra coisa que também a gente procura apoiar. Te interromper de novo, só para validar o que tu falou, a Carol tá ratificando aqui, é bom que é o ditado o negócio, né? Que ela é proprietária de Rosa Mística e sempre ela é reembolsada. Que bom. Então foi boa a divulgação, que muita gente não sabe, né? E aqui uma proprietária ratificando isso, deixando claro que é fato. Nunca havia dúvida, mas é sempre bom, né? Sem dúvida. Meu muito obrigado a ela aí também. E a Thelma, ela comprou um potro num leilão. Outra coisa que é importante eu citar é que em leilões nós nunca defendemos nenhum produto nosso. Então, seja ele o preço que sair, a gente confia no mercado e deixa aquele produto ser vendido pelo preço que saiu. A Thelma, por exemplo, comprou um animal ótimo nosso, um animal maravilhoso, pagou 15 mil reais em não sei quantas parcelas, e esse animal, depois, aos 6 anos de idade, ela vendeu, sei lá, por 40 vezes a mais do que o valor que ela pagou. Eu conheci o cavalo. Então, é um cavalo espetacular e que ela é um outro exemplo de que a gente põe um cavalo no leilão e ele vai ser vendido por aquele preço que saiu. Um detalhe que é interessante é que no outro dia tem pelo menos umas 10 pessoas que me ligam e falam o seguinte: mas você vendeu o cavalo por aquele preço? Poxa, foi barato. Se eu soubesse que era aquele preço, eu teria comprado. Aí eu sempre respondo que no próximo leilão fique mais atento, então, e dispute. Então,
essa é uma forma de não enganar o mercado, de não fazer com que as pessoas desse meio se sintam lesadas. Porque a gente, muitas vezes, eu vejo no mercado as pessoas subestimando o proprietário, o aluno, mas se esquecem que ele, na maioria das vezes, é um empresário, é um executivo bem-sucedido. Ele não é bobo, só que naquele momento que ele está no cavalo, ele não está como um empresário, ele não está como um administrador, ele está ali para ter um momento de prazer, de paixão mesmo. Então, ele às vezes engole alguns sapos só para poder permanecer no esporte. Só que isso é muito prejudicial para o nosso meio. Nós devemos procurar respeitar mais os nossos clientes. Então, só de fazer isso, eu acho que já melhoraria muito o nosso mercado. Eu vou aproveitar só fazer um complemento, que eu acompanhei parte desse trabalho da Thelma e do Rafa, e de fato foi muita dedicação, muita seriedade, muito empenho, ele sempre com muita humildade, e eu saí daí porque nós trabalhávamos juntos, mas eu sei que depois o cavalo prosseguiu e teve esse êxito que tu citou agora há pouco. E agora ela está com outro cavalo, Mystic Rose, um cavalo muito bom também, que é o Legolas Mystic Rose. Eu tenho certeza que ela vai ter tanto sucesso quanto. Tem um cara aqui que eu já citei ele, Nilson, que ele está dizendo uma coisa que para mim isso tem valor de cartório. Porque eu conheço há muitos anos, já comprei animal em leilão dele, que é o Guilherme Nissen, que eu acabei de citar. E que ele falou que já teve o privilégio de estar com o martelo do leilão Friends. Sim, grande. De fato, Rosa Mística não tem defeito de transparência total. Grande então, leiloeiro, grande parceiro nosso aí. E uma pessoa extremamente séria, extremamente adoro credibilidade no mercado. E um homem do campo, um homem que entende tudo de tudo, que se refere a agronegócio, a cavalo. E é muito verdade, legal ver uma pessoa como a Guilherme ratificar isso. Especial. Só complementando ele aqui. Eu só vou terminar aqui a história da Magnólia, porque são as éguas que foram para o Pan-Americano ano passado, e eu tenho certeza que muitas pessoas no meio reacendeu a chama de que eu quero ter um cavalo, quero levar para o Pan-Americano, quero levar para as Olimpíadas, e por isso eu acho importante a gente continuar essa história delas, porque teve um início que não foi tão bonito em relação à exposição e às éguas competition, que depois eu vou falar um pouco sobre isso, que envolve essa questão de juízes estrangeiros, que envolve a imagem do BH lá fora. Mas a Zâmbia e a Magnólia, o Zé Roberto iniciou a Magnólia com 5 anos, ele fez a carreira dela com 5 anos. O Eduardo de Souza iniciou a Zâmbia aos 6 anos, aos 5 anos, desculpe, e aos 6 anos a Zâmbia passou para o Totti, e aos 6 anos também a Magnólia passou para o Totti. Quando a Zâmbia estava com 7 anos, na virada de 7 para 8, e a Magnólia de 6 para 7, a gente teve uma visita ilustre lá no Aras, que foi o Doda, que foi experimentar as duas éguas, era após as Olimpíadas, ele foi experimentar elas num projeto que ele estava iniciando, e por uma questão comercial acabou não tendo o negócio, e elas voltaram para o Totti, e ele prosseguiu o ano inteiro com as éguas, e começou a acender em mim aquele desejo de mandar essas éguas para os Estados Unidos. Eu já tinha feito algumas viagens para lá, porque eu fui lá visitar a Dorothy, que estava no Paulo Santana, conheci o Wellington, gostei do que eu vi, do mercado, do movimento, e eu passei a ter esse sonho de mandar essas duas éguas para lá. Quando foi lá para setembro, mais ou menos, eu comecei a pesquisar preços e tudo, e através do Luiz Rocco eu tinha chego até o Rodrigo Pessoa, e a gente iniciou as tratativas para mandar as duas éguas para o Rodrigo Pessoa. Mas, nesse meio tempo, a gente ainda não tinha assinado contrato, não tinha formalizado nada. Todo mundo sabe no meio que eu sou, até por ser advogado, bem legalista, gosto de tudo documentado, tudo bem sacramentado. O Doda me procurou e o Doda me fez uma proposta de parceria muito interessante. E foi quando eu optei por seguir o caminho dessas éguas com o Doda. E o Doda fez um excelente trabalho nessas éguas. Então, o Doda
claro, sem desmerecer todo o trabalho que o Eduardo de Souza, o Zé Roberto e o Totti já tinham feito nelas, mas o Doda realmente estava com bastante vontade, fez um trabalho maravilhoso, na minha opinião, claro, sempre tem as divergências, cada um tem a opinião, e a gente foi para Wellington. Quando chegou em Wellington, eu tive uma divergência sobre a estratégia a seguir com essas éguas, daí a gente rompeu essa parceria, eu e o Doda, e eu então fui procurar um outro cavaleiro para o último mês lá da temporada de Wellington. O Zé Roberto já estava lá no BZB Bar, onde essas éguas ficavam. Eu ainda não conhecia ninguém, não conhecia o Celli, que eu acredito que ele deve estar aí nos ouvindo também, o Juan Bolanhos, esse elo salvadorenho que hoje mora no coração aqui, um grande parceiro. E o Zé Roberto montando lá, cheguei a consultar o Yuri também, só que eu sempre tive esse carinho pela família Reinoso, sempre tivemos esse carinho pelo Alfinete, e o Zé já tinha pego uma batata quente nas mãos que era da Dinorá. Fora isso, ele já conhecia a Magnólia porque ele tinha montado 5 anos. E eu chamei o Zé e falei assim, Zé, eu quero ir para as cabeças com essa égua. Eu quero saber se essas éguas elas vão continuar aqui nos Estados Unidos seguindo carreira ou se eu vou levar elas de volta para casa. E o Zé, ele fechou comigo, a gente fez um projeto junto. E o Zé Roberto, ele cumpriu com o seu papel muito bem. Ele foi um cavaleiro extraordinário, como é. E teve, para finalizar, aquele 5 estrelas, a qual foi um feito inédito, até relatado pela mídia lá de Wellington, de que no mesmo dia, 2 éguas do mesmo Aras ganharam as 2 provas que tinham de um CSI 5 estrelas, que foi a Zâmbia e a Magnólia. O Zé Roberto ganhou de manhã com uma e à tarde com a outra. Foi um feito espetacular. E aí veio a história do Grande Prêmio Rolex. Eu falei assim, Zé, esse é o desafio final. E agora? O que a gente faz? Vamos para cima? Ele, não, vamos. Eu acredito na égua. A égua tem a pata. Sei que ela é nova. É uma estratégia só, uma estratégia que eu entendo o que você está querendo fazer. Vamos ver o que acontece. E ele saltou a qualificativa com a Corona, uma égua do Paulo Santana, e a égua teve um resultado não tão bom, acho que 12 pontos, se não me falha a memória. E a égua não classificou para o Grande Prêmio. E o Zé, puxa vida, não classificou. Eu estava assim, Zé, calma que a gente vai acabar entrando. E foi o que aconteceu. De última hora, acho que sexta-feira à noite, avisaram a gente que o Zé estava no Grande Prêmio e que ele ia entrar com a Magnólia. E aí foi um feito, foi anunciado em todo o Wellington de que era a égua mais nova a estar saltando o Grande Prêmio 5 estrelas lá, Rolex. E o Zé entrou. Teve até o Zé que precisaria confirmar essa história, porque ele me contou e eu não sei, eu não presenciei, mas foi o Zé que me contou. Ele tá aqui, qualquer coisa ele faz um okzinho que a gente vai saber que é confirmado. Ah, tá bom. Daí o Zé me contou até que o Rodrigo Pessoa postou, se você fizer um 0 nessa pista, eu te dou um Rolex. Um relógio, né? E puxa vida, que emoção. Meu coração tava lá a 1000, eu assim... Nunca tinha visto uma prova com tamanha dificuldade, altura, armado pelo Guilherme Nogueira. E o Zé entrou e fez uma prova que até hoje, quando eu assisto, eu me emociono. Foi lindo, lindo, lindo. Apenas fez uma falta aonde tinha um arbusto no obstáculo, que ela não era acostumada com esse arbusto, e ela muito nova ainda, inexperiente. Deu uma travada aí, Nilson. Vocês estão ouvindo? Alguém está ouvindo aí? Alguém estiver me ouvindo? Para mim está travado. Apareceu? Voltou. Para mim estava travado. Parou no arbusto. No arbusto. Aí a égua, ela não enxergou que tinha uma vara de trás. Quando ela foi saltar e ela viu que tinha
outra vara, ela se esticou e aí bateu o pé, um leve toque com o pé na vara de entrada e fez 4 pontos. Mas foi um resultado sensacional. No outro dia estava todo mundo ligando para a gente, perguntando da égua, e foi um momento bastante emocionante para a gente. Então, depois disso, surgiu a dúvida, e agora, o que fazer com essas éguas? Uma coisa eu tinha certeza, que era não voltar para o Brasil, e o Zé, ele ia voltar para o Brasil. Então, infelizmente, eu não pude continuar com a parceria com o Zé, não pude continuar com ele, mas sempre achei ele um cavaleiro fenomenal, gosto muito dele, a nossa história ainda não acabou, vai ter ainda muita lenha aí para a gente queimar, teremos outras oportunidades, e foi onde apareceu o Celli, o Juan Bolanhos, que de um jeito ele veio chegando devagarzinho, ele primeiro se habilitou a ir trabalhando as éguas enquanto eu não decidisse o rumo delas, e ele foi trabalhando, e aí eu pedi para ele fazer uma pista de 1,35, de 1,20, e me mandando, e eu um pouco desconfiado, e olhando, e ele foi conquistando aos poucos o espaço. Aí eu mandei ele fazer uma prova próximo, depois uma prova em trial, e ele foi indo, foi ganhando o espaço dele. Teve um momento que o George Morris foi com a Victoria Colvin experimentar a Zâmbia, e eu achei ela uma menina espetacular, monta demais também, só que ela é campeã de Hunter. Foi quando eu propus para a Victoria uma parceria, onde ela montaria a Zâmbia por 1 ano, para eu ver como ela se sairia. Teve o intermédio do Alexandre Gadelha também, ele me ajudou bastante nessa empreitada. O meu abraço para o Alexandre Gadelha, é um cara super especial assim, na nossa vida, e que eu tenho muito carinho por ele. E a Zâmbia ficou, então, com a Victoria Colvin, e a Magnólia ficou com o Celli, com o Juan Bolanhos de El Salvador, que é o dono lá do BZB Bar. O que foi interessante é que essas éguas, até esse momento, já estão há 3 anos saltando concursos FEI, 2, 3, 4, 5 estrelas. Já lá com o Zé Roberto já saltou o primeiro 5 estrelas. E o tempo todo elas tendo que se provar, porque o tempo todo vindo questionamentos, o tempo todo suspeitas sobre se elas tinham saúde, se elas aguentariam. Foram momentos muito difíceis, sabe? Porque era o tempo todo tendo que se provar. Por isso eu digo que para as pessoas, para quem tem cavalo, quem é proprietário de cavalo, quem é investidor, quem é cavaleiro, que não se deixe levar, às vezes, pelo que as outras pessoas dizem. Que se você acredita no seu animal, vá em frente. Segue o seu plano que vai dar certo. E foi assim. Tivemos um ano maravilhoso com a Victoria, um ano maravilhoso com o Celli, com o Juan Bolanhos, e virou para o ano do Pan-Americano. Quando acabou esse 1 ano com a Victoria Colvin, eu preferi trazer a Zâmbia de novo para o BZB Bar. Foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer o Diego Viveiro, o cavaleiro equatoriano, uma pessoa fantástica, formidável. O Diego foi muito bacana comigo, muito especial, e ele começou a montar a Zâmbia e teve resultados espetaculares com ela. 3º em Spruce Meadows, 4º em Kentucky, resultados muito bacana, e ele se colocou à disposição de usar a vaga dele na equipe do Equador para levar a Zâmbia para os Jogos Pan-Americanos. Já estava certo, então o Diego teve tempo um pouco maior para conhecer a Zâmbia, não um tempo ideal, mas teve um tempo aí de pelo menos uns 7, 8 meses, e a Magnólia seguia os planos com o Celli para ir para o Pan-Americano por El Salvador. Quando chegou em Spruce Meadows, que fazia parte da nossa preparação para os Jogos Pan-Americanos, o Celli, eu estava lá, inclusive no Canadá, ele me chamou de canto e falou o seguinte: olha, Nilson, perdemos a vaga. O Paraguai fez lá uma qualify especial e ele classificou no lugar de El Salvador. A gente perdeu a vaga. E nisso eu já tinha preparado revista, tudo, que ia sair divulgando que as 2 éguas BHs iam para o PAN.
E, meu Deus do céu, e agora? O que a Segura gente tudo. faz? É. E foi aonde o Celli, que é uma pessoa incrível, ele é desprovido de qualquer vaidade, uma pessoa super humilde, um verdadeiro parceiro e irmão. Ele virou e falou assim: olha, o Juan Andrés Rodrigues, ele é da Guatemala, ele é um cavaleiro super especial, conheço ele desde criança e ele vai dar conta. Falei assim: é mesmo? Então, liga para ele. E o Juan Rodrigues topou na hora montar a Magnólia e falou: olha, manda ela aqui. Ele estava em Michigan, voltando aí do Canadá, manda ela aqui para Michigan e eu já vou fazer um treino, eu vou fazer uns 2 concursos antes e depois eu vou para o PAN. Só que quando o Bizibi estava retornando do Canadá para os Estados Unidos, a alfândega lá, a polícia parou o caminhão e deportou o Fabian. Fabian é um tratador super conhecido de todo mundo que está lá nos Estados Unidos, até de algumas pessoas aqui no Brasil. Ele estava com o visto dele vencido e ele foi deportado para a Argentina, que é a terra dele. E o caminhão ficou parado lá com as éguas e foi uma loucura. Teve que mandar o Ledesma mais o Sebastian para poder fazer essa viagem de volta. Quando chegou mais ou menos em Montana, quebrou um parafuso do trailer e aí também tivemos outros problemas e não conseguimos mandar a Magnólia para Michigan. Ela voltou para Wellington. E aí os planos começaram a dar de novo errado. Momentos de desespero. Aproveitar que tu tá em Wellington, né? E aí, para não sair de Wellington antes, eu vou te pedir para te fazer uma observação em relação a isso. Claro. A gente sempre sonhou com o cavalo olímpico, né? Vocês, criadores Claro. especialmente, e nós do esporte hípico, praticantes, todo mundo que faz o hipismo no Brasil. E a gente sabe que, se a gente for pensar em estatística, em quantidade, é muito mais fácil encontrar o Neymar aqui no Brasil do que encontrar o Neymar na Bélgica, né? Claro. Porque é 1 milhão de moleques jogando futebol e lá tem 3 jogando futebol na rua. Se a gente for pensar em número, aí eu te pergunto 2 coisas. Já que a gente sabe que em número a nossa proporção está bem inferior, mais do que 10, mais do que 20 vezes, não seria, não estou dizendo que não é, nossa missão, como tu já falou agora há pouco, de fomentar os novos criadores, a gente acredita que isso é um caminho, mas passar a ver que a qualidade precisa ser maior ainda, já que eu não vou chegar na quantidade, e tem fatores aí que o Brasil já investe na genética, o treinamento dos cavalos estão cada vez melhores, aqui tem vários cavaleiros formadores de cavalos que fazem e formam cavalos excepcionais. E um outro ponto que eu coloco, a gente sempre focou em Europa, né? Como eu te falei agora há pouco, lá tem uma estrutura absurda em quantidade, para que o nosso cavalo entre na Europa, no meu entendimento, ele precisa estar muito melhor do que o de lá. Porque tem toda a história do preconceito, é brasileiro, tem as barreiras políticas, além das sanitárias, a gente sabe que existe quando se trata de produto brasileiro. E eu sempre me perguntei, por que não é a América do Sul e a América Central o caminho? E não só o Rosa Mística, outras áreas, mas o Rosa Mística tem esse símbolo forte. Hoje o cavalo está na mão do Eduardo, uma égua sua, né? Que é um brasileiro que reside na Europa e que reside nos Estados Unidos. Será que, com toda a tua experiência, os criadores brasileiros não podiam tentar entrar cada vez mais via América Central e América do Norte, e esquecer um pouco, deixar de lado um pouquinho a Europa, e dali ser uma consequência? Sem dúvida alguma. É a minha luta. Eu nem penso em venda de cavalos para a Europa. Ano passado, no Festival Nacional do BH, a gente tinha o filho do VIP, que é o dono do VDL, tínhamos o Arnaud, que é da Fences, e um outro juiz estrangeiro. E eu fiz essa pergunta para eles de que quanto a América representava em mercado para a Europa, pelo menos para eles. Segundo eles, é um mercado que representa 30%. Desses 30%, eu fico imaginando quanto nós vendemos. 1, 2, 3, nada. Então, eu vejo que a gente tem que se valorizar mais, tem que mostrar que o negócio ele é viável, ele é rentável
eu tenho ganhado dinheiro com o cavalo. Eu não estou criando cavalos para pagar contas. Eu crio cavalos porque eu ganho dinheiro com o cavalo. Ele é um bom negócio. E eu defendo para o mercado. Eu sou colunista da revista Horse. Eu tenho já desenvolvido alguns artigos e muitos trabalhos junto ao Marcelo Mastrobuono, que vai o meu abraço também. Justamente tentando mostrar que o cavalo de hipismo ele pode sim ser um ótimo negócio. Só que para isso a gente precisa levar o negócio com seriedade. Eu acho que o nosso mercado é a América. Nosso mercado ele tem que ser, em especial a América Latina, mas os animais suprassumo a gente vai conseguir uma maior valorização nos Estados Unidos, muitas vezes vendendo até para latino-americanos que residem lá nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o caminho. Eu não estou pensando no Aras Rosa Mística, eu estou pensando na raça BH. Por quê? Qual é a importância do desenvolvimento da raça BH? Vamos pensar o seguinte, a Alemanha é um país pequeno. No entanto, quantas associações de criadores tem na Alemanha? E por que é que tem essa quantidade de associações de criadores? Porque eles se organizam por regiões. Então tem lá Westfalen, Hannoverano, Holstein, são todas regiões da Alemanha. E eles se unem para fortalecer aquela região como um negócio, business. E é isso que nós, brasileiros, deveríamos fazer. Nós deveríamos nos unir para poder fazer do nosso... Nilson, o Sim. pessoal da Ride to Play aqui está dizendo que vai acabar o tempo. Aí ela corta e a gente volta, tá? Tá Que o bom. Instagram corta. Tá joia. Mas pode continuar, ainda não Continua apareceu aqui. para mim o cronômetro. Eles que me falaram aqui que deve estar acompanhando no horário. Tá ótimo. Então, eu acredito muito que devemos fazer como os holandeses fizeram há um tempo, bastante tempo atrás, mas nós somos tão criativos quanto os holandeses, talvez até mais, na minha concepção. Nós, brasileiros, somos considerados realmente... Podemos usar essa criatividade a nosso favor. Travou Só que para mim de novo aqui. nós brigamos muito entre nós. Sim. E com a importação de sêmen, com a importação de éguas, que a gente cada vez mais tem importado material genético da melhor qualidade possível. Com as nossas terras que são maravilhosas, diferente de muitos que costumam criticar o nosso solo. Já Pero Vaz Caminha, quando chegou nas caravelas aqui, ele já disse que solo maravilhoso aqui, em se plantando tudo dá. Então, assim, o nosso custo de produção que é super competitivo, né? Super competitivo. O nosso espaço que é muito maior. Clima, mas a gente tem a região sul que tem um clima ameno também. A gente pode produzir muito bons cavalos e cavalos rústicos. E estamos produzindo, porque nós somos, segundo os últimos dados estatísticos oficiais, a terceira maior tropa equina do mundo. Acontece que os criadores, os investidores, eles acham muito mais... encontram muito maior liquidez em criar manga larga, em criar quarto de milha, em criar até o pantaneiro, do que criar o BH. E a gente tem que mudar essa visão. A gente tem que fazer esses fazendeiros pensarem o seguinte: olha, ao invés de criar um animal que eu vou vender por 10, 20, 30 mil reais, eu posso criar um BH que eu posso vender por uma fortuna. Ou não, ou por um preço que me dê uma liquidez maravilhosa. E a gente tem que entrar nesse mercado interno equino, mostrando para os criadores de outras raças de que eles podem criar o BH, que ele vai encontrar liquidez. Mas daí as pessoas entram naquele segredo de Tostines, de que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. É a mesma coisa com o cavalo. A gente vai produzir mais para quê se não tem mercado? Só que, por outro lado, eu escuto muitas pessoas reclamando que o preço do BH está absurdo. Se o preço está absurdo é porque há escassez. Se há escassez, o preço vai ficar mais alto mesmo. Se houver uma maior quantidade na produção, o preço tende a baixar daqueles cavalos que, de repente, não sejam considerados pelo criador o suprassumo. Então, é uma equação muito simples e eu não entendo como a gente vem batendo cabeça há décadas, né? É muito tranquilo
entender o porquê que a Alemanha investe tanto nos seus criatórios. Porque se a nossa raça ela se desenvolve, a gente vai precisar de mais mão de obra, a gente vai precisar qualificar mais a nossa mão de obra, a gente vai remunerar melhor os nossos cavaleiros, a gente vai respeitar mais os nossos cavaleiros. É bom para todo o mercado. Fábricas de rações, veterinários, fisioterapeutas, especialistas diversos, ferradores, todo mundo ganha com isso. Eu não Nilson, entendo quem é que fica lutando contra isso. o nosso mercado de cavalo, segundo estudos, né, está ali, eu acho que é o quinto ou sexto, o Guilherme pode me corrigir aqui, do complexo do agronegócio que mais gera emprego. Alguma coisa em torno disso, quinto, sexto ou sétimo. Eu não tenho esse dado. Pode complementar aqui. E número de emprego, e a gente viu que durante 2 crises mundiais o cavalo continuou crescendo. A gente vive agora um período muito ruim para todo mundo e vê os investidores aparecendo. Né? Quem investe na bolsa, caiu aquilo. E eu fiz uma conta de coxa há muito tempo atrás, eu não lembro dos números. E eu vi que pegando os investimentos padrões, bolsa, Selic, a CDI, fundos imobiliários que estão numa crescente, imóvel. E se comparar o cavalo médio de salto, ele é muito mais rentável. O cavalo médio para o bom. O cavalo que eu compro nos leilões padrões do Brasil e que com 3, 4 anos, se eu comparar em rentabilidade. Talvez, não coloquei custo no meio, porque custo é uma questão pessoal. Claro. Né? Nesse caso, o custo é de cada um. Né? Eu posso ter um custo X, tu pode ter outro. É de cada um, mas é outra coisa que o nosso criador não faz. Isso. Que é o quê? É levantar o custo do produto dele. E aí, só para completar, e uma coisa que eu sinto falta no BH é dos famosos condomínios de investidores. Na minha época, tinha muito isso na minha terra, do pessoal do Manga Larga, do Quarto de Milha, grupo de pessoas que tem um cavalo. Mas, era o reprodutor. Mas eu te faço uma provocação. Né? Por que é que eu vou investir em cavalo hoje? Sim, mas eu estou te falando, tendo como princípio essa rentabilidade. Né? Sim, mas a gente só vai alcançar essa rentabilidade se a gente mostrar que criar um canal de escoamento desses cavalos. Então, assim, nós temos essas barreiras sanitárias que eu não entendo por que elas não são enfrentadas de frente pelos nossos políticos. Políticos que eu digo são a CBH, até o meu abraço ao Filipinho, eu não sei se ele está nos assistindo aí, mas que ele se coloca candidato à CBH e eu espero que ele enfrente, tenha como plataforma essa questão do mormo, porque é uma coisa que eu não entendo. Por que ninguém vai para cima e resolve isso? Por que para os Estados Unidos... Eu fico as perguntas para os universitários, eu não sou veterinário. Só agradecer aqui o Guilherme que falou para a gente que o cavalo é o quinto segmento do agronegócio que mais gera emprego, segundo a CNA. Só para aproveitar que o Guilherme colocou aqui. Não, ótimo. Muito obrigado aí, Guilherme. Mas você pensa o seguinte, por que é que não se faz um exame de mormo, assim como a gente faz o exame de piro e faz uma quarentena lá na Europa? Falta vontade política. A Europa não quer que a gente mande cavalos nem para lá e nem para a América. Até entender a nossa geografia continental, né? Mas antes por que o cavalo tinha um problema no Rio Grande? Zona livre? Cria uma zona livre, então, como São Paulo. Todas essas ideias o que a Fitoda já fez, né? A Bovinocultura já fez. Nós temos um exemplo no Brasil. Da carne, que é mais interessante, né? E que eles precisam consumir. Pois é. Tem isso. Tem isso também. Então, essa discussão merece uma live específica para ela. Eu nem queria entrar muito nela, porque ela merece uma live específica. Eu fico realmente muito indignado, assim como outros criadores. Por que é que a gente tem esse problema? Eu estou fugindo desse problema, eu estou mandando para os Estados Unidos e não quero mandar cavalo para a Europa. Por conta disso. Eu vou voltar um pouquinho para a gente não perder muito o fio da meada na história da Magnólia e da Zâmbia. Então, emenda uma coisa da Magnólia na Zâmbia. Nós falamos aqui muito de égua rosa mística. Certo. O Instagram vai cortar a gente 20 segundos, deixar a pergunta.